me chamo Yara Reis e eu vou falar sobre fraturas traumáticas. As fraturas traumáticas, elas ocorrem quando há uma força de aplicação maior do que a resistência desse osso, causando ali uma fratura. Elas podem ocorrer de diversas formas, podem ser de acidentes automobilísticos, acidentes domésticos, a pessoa caiu, escorregou, fraturou o braço, a perna. E essas fraturas, elas podem ser de pequenas e de grandes proporções. E elas são classificadas em fraturas traumáticas simples, exposta, incompleta, complicada. A fratura traumática simples é quando a ruptura desse osso, né, popularmente falando, esse osso quebrou. A fratura traumática exposta é quando ali é permitido visualizar esse osso do meio interno, né? Esse osso quebrou e rompeu ali a membrana da pele desse paciente. A fratura traumática incompleta é quando há uma fratura, no entanto, ali não há ruptura desse osso, né? Esse osso não foi quebrado. E a fratura traumática complicada é quando envolve não somente a fratura desse osso, né? A quebra desse osso, mas ali envolve os vasos sanguíneos, nervos, tecidos moles que estão ali naquele local fraturado. As mais frequentes são oblíqua, comitiva, espiralada, exposta, como eu falei, né, anteriormente, que é aquela que é permitido visualizar o osso. E essas fraturas expostas, elas são as mais susceptíveis à infecção, pois vai estar ali em contato direto do meio externo com o meio interno. Dependendo do local em que foi fraturado, se foi no membro superior ou membro inferior, ali essa pessoa que vai prestar os primeiros socorros, ela vai obedecer um padrão de técnica para o atendimento desse paciente. Primeiramente, você irá avaliar esse paciente, você irá observar quais são os sinais e sintomas desse paciente, se ele está apresentando dor, edema, inchaço, né, o edema nesse local. E ali você vai conversar com esse paciente, perguntar dele onde que ele está sentindo dor. É importante também ressaltar que nem todos os pacientes eles irão apresentar uma dor, certo? Se esse paciente, por exemplo, ele for um paciente diabético, se essa pessoa ela estiver também tomando ali analgésico com ou sem prescrição médica também, esses pacientes eles podem também não apresentar dor, mas isso não significa que aquele local ele não foi fraturado. Por isso que é importante observar e investigar atentamente esse paciente. Com isso, esse local de fraturado, dependendo do local, ele deve ser imobilizado. Para que serve a imobilização? A imobilização ela serve para proporcionar um conforto ao paciente até a chegada ali da ambulância, do SAMU. Então, essa imobilização ela deve ser feita de forma adequada, porque se ela for feita ali de forma errônea, ela pode agravar o estado desse. Para a realização da imobilização, existem algumas regras que você deve seguir ali nesse procedimento. Primeiramente, você vai avaliar o paciente e vai explicar tudo o que você for fazendo ali, você vai explicando para o paciente. Primeiro eu vou fazer isso, como você está se sentindo, o que você está sentindo. E o paciente ali naquele feedback vai responder se está sentindo dor, se não estiver sentindo dor também. E ali você vai conversando com esse paciente. Então, dependendo do local que você vai mobilizar, existem algumas regras. Por exemplo, se você for imobilizar um membro superior esquerdo, certo? Fraturou o membro superior esquerdo no antebraço. Para realizar essa mobilização, você pode usar talas. Tala, ela pode ser qualquer material ali mais rígido, né? Madeira e papelão, qualquer material que você vai usar como tala, no qual vai ajudar a imobilizar esse paciente. Então, você vai observar
esse membro, vai observar a coloração, se não está cianótico, como é que se há presença de hemorragia. Você vai perguntar se esse paciente está referindo dor ou não. Você vai observar, e a imobilização ela vai servir, como eu falei anteriormente, para o conforto desse paciente. Então, na imobilização, primeiramente você vai verificar o pulso distal desse paciente, se esse paciente ele está com pulso normal ou não. Você vai observar como que está a função motora desse paciente, certo? E primeiramente você vai expor o local lesionado, né? Ou você vai cortar a roupa, se não for possível cortar a roupa desse paciente, você vai puxar a roupa desse paciente, né? Certo? E para a aplicação da tala, você pode utilizar, como eu falei, qualquer material denso, certo? No entanto, aqui na nossa simulação, eu vou pegar essa folha, vamos simular. Que essa folha, ela é uma tala, por exemplo, uma madeira, por exemplo. Ou poderia ser um papelão bem mais grosso. Para imobilizar, por exemplo, aqui, ele teria que ser mais ou menos aqui nesse local, por exemplo, fraturei aqui o braço. Essa tala, ela deve ficar um pouco mais anterior aqui, ó, ao cotovelo dessa vítima e acima. E com isso você vai pegar o esparadrapo e você vai enfaixar todo esse local e fechar com o esparadrapo. É importante ressaltar que quando você enfaixar todo esse braço da vítima com a atadura, você deixar os membros superiores, né? A ponta dos dedos, no caso dos membros superiores, ou a ponta dos pés, os inferiores, não enfaixar essa área, porque ali você vai estar verificando a circulação sanguínea desse paciente. Após isso, após enfaixar, você vai verificar a função motora desse paciente, você vai perguntar dele se ele está referindo dor. Também ali você vai poder fazer uma tipóia, no qual esse paciente ele vai estar podendo apoiar esse braço no qual está fraturado.